Programa Divinista. Programa Divinista. Jesus, o Cristo, resumiu muito bem o estado de uno em suas lições teóricas e práticas. Sintonizar com a essência divina, toda ela, inteligência, luz, glória e poder, eis a sagrada finalidade da vida. Todavia, fica bem entendido, sem perder a individualidade. Mensagem extraída do livro A Vida dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E o tema de hoje, continuamos comentando as Bíblias. As Bíblias da Humanidade. Olá, seja bem-vindo ao programa Divinista. É muito bom contar com você aqui. A gente fica muito feliz. Esse é o nosso espaço para a gente refletir sobre as coisas importantes da vida, que é o lado espiritual da vida, né? As verdades divinas fundamentais, o conhecimento espiritual, que vai falar sobre a nossa origem, nossa finalidade, o nosso processo evolutivo. A origem, você sabe, quem acompanha aqui, por emanação divina, né? Nossa finalidade, a mensagem de hoje falou, ser uno com o princípio sagrado. Então, é bom a gente ter uma visão mais espiritualizada da vida, porque isso nos dá um norte do que é certo, do que está errado, o que é importante e o que não é importante. Ou seja, faz a gente lembrar que existe algo mais do que a vida material, aspecto material. Tem uma frase, eu não vou lembrar direitinho, existe mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a sua Vã filosofia. Vã filosofia. Então, existe muito mais para a gente pensar, tá bom? E queremos continuar com a nossa parceria. Fazemos questão de colocar à disposição, claro, de quem queira, dos nossos ouvintes, o livro Evangelho Eterno. Então, mande para nós um WhatsApp no 99608-4846, código área 11, né? Daqui a pouco eu repito. E mande seu nome e seu endereço completo. Nós estamos presenteando os nossos queridos ouvintes. Temos no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br, com publicações muito interessantes, muito esclarecedoras e com temas bem atuais. Nele você encontra, por exemplo, também, né, toda a obra de Oswaldo Polidoro para download gratuito. Temos nosso canal no YouTube, Conhecer para Transformar também. Tá lindão. Com muitas informações, muitos vídeos, tudo gratuitamente. E temos o nosso no TikTok, no Instagram, no Facebook, a página Informes Divinos. Estamos chegando lá a 1 milhão de pessoas. E no Spotify tem também o nosso programa de rádio, Programa Divinista. Procure lá para o Programa Divinista no Spotify. E outra coisa muito legal, o nosso programa já está, todo dezembro está no canal do YouTube, Conhecer para Transformar, e vai estar, os outros programas também vão estar lá, né? Você entra, pega lá vídeo, entra lá na abinha vídeo, tá tudo lá, tudo bonitinho, tá bom? Não existe nenhuma desculpa para você não ouvir nosso programa e conhecer essas verdades divinas, tá bom? E hoje, gente, a gente vai continuar com aquela nossa série As Bíblias da Humanidade, e hoje você vai entender, porque eu acho que é a primeira vez que a gente entra numa outra Bíblia, né? Numa outra, que não seja a Bíblia judaico-cristã. Por que essa série é no plural? As Bíblias sagradas, né? As Bíblias, como é que é? As Bíblias explicadas por Oswaldo Polidoro. Então, com a gente, você sabe quem está aqui, o dono dessa série é o Milton Leise Filho. E, Milton, super bem-vindo de novo, quase todo domingo você está aqui, quase todo domingo não, todo mês você está aqui. Até que seria bom, mas não dá. E conta aí para nós, começando, antes da gente começar no item que falta, por que são as Bíblias? Aí, porque normalmente a Bíblia a gente entende aquela lá onde está a historinha de Jesus, Moisés, João Batista. Por que as Bíblias? Bom dia a todos aí. É sempre muito bom estar aqui com vocês, participar desse programa. E essa série surgiu, ou a ideia surgiu, porque a obra de Oswaldo Polidoro, que tem mais de 100 livros, né, dos quais 23 estão reeditados, aí tem mais alguns livros que compilaram boletins e outros textos, que são os textos divinos. Ela resgata, a gente sempre fala isso, né? Fica até repetitivo, mas é preciso a gente falar. Ela resgata, ela restaura, ela complementa e atualiza essas verdades. E é importante a gente ter isso em mente, porque
Com a evolução de tudo, inclusive de vocabulários, de palavras, de condições de entendimento, a cada época, em épocas diferentes, grandes espíritos reencarnam para resgatar todo esse conhecimento, atualizar, colocar numa linguagem que seja correspondente à época, sem perder toda a essência que essas verdades foram, a essência que sempre foram transmitidas nessas verdades ao longo do tempo. E essas Bíblias, como a Lilian falou, né, esses livros sagrados, porque Bíblia significa simplesmente livros, né? A palavra Bíblia vem do latim biblos, que significa livros. Esses livros sagrados, eles foram entregues ao longo da história da humanidade. Importante, nem todos eles, talvez a maioria deles, não foi escrito pelo grande vulto que normalmente é o protagonista dessa Bíblia. O mensageiro, né? É o que entregou o recado, né? Então, por exemplo, o mais flagrante que a gente sempre comenta é Jesus. Jesus não escreveu nada de próprio punho. Tudo que existe a respeito de Jesus foi escrito por outras pessoas. Moisés escreveu? Moisés escreveu, mas o Pentateuco foi queimado. Então, o que nós temos de Velho Testamento também, e né, depois foi resgate. Por tradição oral foi retomado, né? Muita coisa se perdeu, as chaves se perderam. O problema da literatura e do que nós temos de livros, a respeito de livros históricos principalmente, livros muito antigos, é que por mais bem intencionado que todos tenham sido, quem escreveu, depois quem traduziu, depois quem verteu, depois quem interpretou... Isso que eu ia falar, quem tentou explicar, corre-se muito risco de, no meio do caminho, né, ter mudanças, ter alterações, fora os que mudam, infelizmente, por outros interesses, ou propositalmente. Então, ao mesmo tempo que é importante que a gente leia a respeito de tudo, e o seu Oswaldo ele comentava isso, né? Leiam tudo o que puder, para ter uma base para comparação, uma base para pensar, uma base para refletir. Mas tome cuidado, porque há que se fazer alguns filtros. Assim mesmo acontece com os grandes livros sagrados, ou as grandes Bíblias. Quem introduziu este termo, ou esta ideia de grandes livros sagrados, foi o próprio Oswaldo Polidoro. Lá no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas tem um capítulo que ele intitula lá As Grandes Bíblias da Humanidade. Por isso que a gente faz questão, claro, repito, para quem queira, né, presentear o nosso ouvinte com o livro Evangelho Eterno. Mande para o WhatsApp no 99608-4846. Desculpa te interromper. Eu vou te interromper também, vou continuar. Esquecemos, quando você está aqui, o ouvinte pode pedir a Bíblia dos Espíritas. Então, nessa semana, então corre porque é só nessa semana. Você pode mandar aí a mensagem para o WhatsApp que o Jorge falou, pedindo a Bíblia dos Espíritas, se você não tem. Se você tem o Evangelho Eterno, você pede a Bíblia dos Espíritas. Se você não tem, pede os dois. A gente manda os dois, tá bom? Vou te falar uma coisa interessante, não tinha pensado nisso. Vai passando o tempo e muda o entendimento. Nós, humanos, temos a necessidade de pensar só no estanque, só no pedacinho, né? Então vem o grande universo e ensina, a gente cria uma religião. Vem outro e ensina, cria uma religião. Quando na verdade é um histórico, né, Milton? É um histórico. Deveria ser, né? Nós não precisaríamos ter milhares de interpretações ou de seitas ou de religiões formais que teoricamente dizem a mesma coisa ou deveriam dizer a mesma coisa, certo? Tem um termo lá nos livros do seu Oswaldo, nos boletins, tal, que um dia a humanidade chegará a um Deus, uma verdade e uma doutrina. Mas isso é difícil, é impossível. Como assim? Porque as pessoas pensam diferente. A gente pode pensar do jeito que a gente quiser, né? Mas as verdades ou as chaves fundamentais, elas não são mutáveis, né? Elas não dependem nem de crença, nem de entendimento, né? Nem de conhecimento. A realidade é a realidade. E nesses livros sagrados, só para concluir o porquê dos livros sagrados e porquê a Bíblia dos Espíritas que tem esse... Eu acho que isso é importante a gente dizer também, porque é o nome desse livro, né? Então, esses entendimentos, essas verdades, elas estão na história da humanidade, e se nós considerarmos que a cada momento, ou em determinados momentos, um grande vulto reencarnou em determinada região, né, em determinada língua,
em determinado momento da história, que aquilo ficou registrado, esse livro sagrado acabou se tornando, em muitos casos, o livro sagrado da região, né, daquele povo. Então a gente pega lá na região da Índia, a gente tem o Bhagavad Gita, a gente tem o Ramayana, a gente tem os Vedas. Se a gente for lá para o Oriente Médio, a gente vai ter toda a parte... Até o budismo na Índia, então lá ali tem muito. Se for no Egito, nós temos o livro dos mortos, a gente Tábua tem de Esmeralda. Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermético. Então, assim, são livros que não pertencem, né? Não deveriam ser pertencer encarados como aquela região, propriedade, né? Mas a humanidade acaba pensando assim, até em linha que você estava falando, deveria ser uma continuidade, e tudo isso é patrimônio de todos nós. Até porque a gente reencarna hoje na Índia, amanhã no Brasil, outro dia em tal lugar. Tá? Então, o espírito ele tem essa propriedade. E as Bíblias, elas servem para a gente, e a ideia desse programa foi essa, primeiro ter uma ideia, ou pelo menos uma menção, porque aqui ninguém é expert, né? Eu vim pensando hoje, e é importante a gente falar, ninguém aqui é doutor, hein? Né? Doutorado, estudioso, conformado, né? nesses ensinamentos. O que nós fazemos ao longo de muitos anos, né, graças a Deus, é ter a oportunidade de ler, conversar, estudar, sim, claro. Dá uma olhada, dá uma olhada no estado do meu livro, Os Grandes Iniciados, de tanto que a gente estudou ele aqui, né? Então isso é bacana. Então a gente sempre recomenda para que as pessoas leiam. Sim. Vão lá na fonte, leiam direto, né? Ninguém vai reler. A gente não quer reler e nem dizer, tá fechada a questão, é assim que vocês têm que interpretar qualquer coisa que a gente comente aqui. Mas é importante, pelo menos, a gente dar um caminho de, procure em tal lugar, vai buscar em tal lugar. E esse programa, ele tem esse objetivo, falar das Bíblias através de um livro específico da obra de Oswaldo Polidoro, que é a Bíblia dos Espíritas, porque lá ele comenta trechos extraídos tanto da Bíblia judeu-cristã, porque é a Bíblia que hoje, para nós aqui no Ocidente, é o grande livro sagrado, além de ser de todos os outros livros sagrados, o único que traz do primeiro livro lá, que é o Gênesis, até o último livro, que é o Apocalipse, testemunhos de cultivo da revelação ou dos dons mediúnicos. Né? Profecias. Então, esse tipo de aspecto ele é fundamental. Além dessas Bíblias, ele também comenta uma série de outras Bíblias através de um livro que é Os Grandes Iniciados, que a Lenira mostrou aqui, que já está muito surrado. Mostra para o nosso ouvinte. Uma edição do século retrasado. Ele está muito, surradíssimo. São 2 livros, ou 2 séries, chamado Os Grandes Iniciados. O autor é Eduardo Schirrer, Teosofia, Antroposofia. E falar sobre Rama, Krishna, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Platão. E hoje a gente começa, né? Porque até agora acho que não tinha pego nenhum item dos Grandes Iniciados, se eu não me engano. Eu acho que, não sei, não lembro. Talvez não. Talvez não, por isso que me chamou a atenção. A ideia de Oswaldo Polidoro é pegar trechos do livro Os Grandes Iniciados. Então, hoje a gente estava comentando antes de começar o programa. Alguns trechos precisam ser, a recomendação sempre é essa, vai lá no livro, lê o contexto todo, porque senão a gente fica só no trecho e no comentário de Oswaldo Polidoro, e a gente perde muito do contexto em que ele está colocando esse texto e por que ele pensou esse texto. E como a gente não vai ter tempo para ficar entrando nos detalhes, né? Assim, então, mas você sabe que 2 coisas que eu queria comentar. Uma, quando você falou não pertence àquela região, faz tempo que a gente não fala isso aqui, mas a gente sempre fala assim, que esses conhecimentos não pertencem a ninguém, pertencem a toda a humanidade, porque é patrimônio espiritual da humanidade, né? Mas pouco a gente vai ampliando, né? O entendimento. E eu lembro... Polidoro foi muito sintético, ele tinha muitas coisas a ser colocadas no papel. Então ele é bem sintético. Mas ele indica as fontes. Então ele sugeria a Blavatsky, sugeria Eduardo Schirrer, para que possamos ampliar o nosso conhecimento. E uma outra coisa, nós temos um amigo, o Sampaio, ele fala que há um fio que une todos os... Fio do condutor. As Bíblias da humanidade. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente parou no último programa dessa série, no item 11. Então, hoje, a gente vai para o item 12. Olha. Nossa! Olha que novidade, nós vamos para o item 12, que é retirado, esse já é retirado dos Grandes Iniciados dos Vedas, né? Tá contigo. Mas é no livro de Rama,
que ele pega esse texto, porque Eduardo Girê, aliás, o livro ele é poético, né? Ele tem uma linguagem assim, não vou dizer que é um livro simples, porque também não é, mas se a gente comparar com o Evangelho Eterno é muito mais sintético, né? Então ele tem um poder de síntese maior. Mas o Eduardo Girê, ele traz muitos aspectos históricos também, e ele tem uma linguagem que é muito bonita de se ler. Procurem todas as palavras que vocês não conhecerem nos dicionários, se puderem consultar. Hoje a internet facilita muito os livros que ele trata, os termos que ele usa, não são termos nossos corriqueiros do dia a dia, porque a gente não tem esse tema no dia a dia, né? Infelizmente, aliás, porque a gente poderia falar mais em termos gerais, mas o item 12 do livro A Bíblia dos Espíritos que a gente vai comentar está lá em Rama. E o texto que o senhor Oswaldo extraiu para comentar é: o Ser Supremo imola-se a si mesmo para sair da unidade. Só essa frase aqui dá 2 programas para a gente falar muito, né? Porque trata do Ser Supremo, trata de um termo que a gente não usa normalmente no dia a dia, que é imola-se. Né? Sacrifica-se. A si mesmo para sair da unidade e para sair da unidade. Essa é a colocação. Eu não vou ler o texto que está lá nos Grandes Iniciados propositalmente, porque o texto ele não vai ajudar a gente, até porque falta tempo, precisaria explicar tudo o que ele coloca. Né? E essa foi a minha preocupação que eu comentei antes até do programa. Mas eu vou direto ao comentário de Oswaldo Polidoro e aí a gente pode falar um pouquinho a respeito dessa colocação. Então, repetindo a frase: o Ser Supremo imola-se a si mesmo para sair da unidade. Aí Oswaldo Polidoro faz o seguinte comentário: a mais simples forma, interessante também essas colocações, a mais simples forma de explicar a chamada criação, de dizer que Deus em si mesmo tudo engendra, sustenta e determina. Então aqui primeiro é chamada à criação, porque, voltando àquilo que a gente comentou no início, que a reencarnação dos grandes vultos também servem para atualizar expressões ou palavras. Então nesse caso, Oswaldo Polidoro introduziu ou aprimorou e explicou o seguinte: não, tudo que existe não é criação, tudo que existe é emanação. Manifestação do próprio. Manifestação. E a diferença qual é? Criação passa o sentido de ser forjado fora de Deus. Em algum lugar. Emanação não. Emanação é o ato de tirar de si, extrair de si, manifestar de si. Voltando ao termo lá anterior, que é um pouco o que representa ou significa imolar-se. Né? Porque é um sacrifício. Acaba sendo um ato de amor, mas de sacrifício, de tirar da unidade, porque o princípio ou o Ser Supremo é unidade. E esse é um outro conceito que a cada dia nós mentalmente precisamos ir trabalhando, porque quando nós nos referimos a Deus, o princípio, intuitivamente ou inconscientemente a gente pensa em alguma coisa que seja ainda que seja um ponto, uma luz, um ser. É necessário um referencial, senão a gente enlouquece. Então, mas Deus é tudo. É o todo. Então, a gente não pode ser traído pela palavra princípio ou uno, no sentido de pensar em alguma coisa que seja individual ou individualizado. Acho que esse é um desafio que nós, reencarnados, espíritos em evolução, temos nessa fase da evolução. Né? Porque a gente precisa, como o Jorge falou, de um referencial. Então a gente precisa ter alguma coisa para... E quando o seu Oswaldo escreve, ou mesmo o Eduardo Girê, quando ele coloca esse texto e depois ele vai comentar, né, que ele fala: o Ser Supremo imola-se a si mesmo para sair da unidade. Então, unidade é diferente de um. Isso que eu ia falar. Unidade é um conceito, expressa um número, uma quantidade. E unidade é outra coisa. E mais que isso, é diferente de monoteísmo. Também.
porque monoteísmo é um Deus. Aqui não, Deus é tudo. É então tudo, não tem um Deus ou dois deuses. E aí, é diferente. Milton, e aí eu queria só comentar uma coisa. Quando ele fala em si mesmo, porque ele não emana Para fora. para fora de Deus. Porque não tem para É. onde. Né? Não tem para Aí onde. já fala sempre, Deus não tem borda. Deus não tem borda. Então, Ali acabou. No É, limite. você sabe que recentemente, eu digo alguns anos atrás, eu prestei atenção nessa frase. Falei, peraí, isso explica a infinitude de Deus, né? Porque não tem nada, falei, ele não emanou você, eu e todo mundo que está aqui para algum lugar, porque não existe um lugar onde ele não esteja, onde não haja Deus. Ele é onipresente. Na hora do Kardec, um espírito pergunta, ou ele pergunta para o espírito, não sei, podemos falar que Deus é infinito? E responde, pobreza de linguagem. Então, Mas falta mesmo. falta. Isso que eu ia falar para você, estava Falta explicando. vocabulário. Assim, falta palavras que sejam mais fidedignas, mais precisas, para se falar de Deus, falar da emanação e da criação, e etc. E o próprio Polidoro coloca, olha, para entender direitinho mesmo, só quando a gente for uno. Né? É por causa da relatividade, né? No plano relativo que nós nos encontramos e no nível de evolução, ainda é muito difícil, até porque o relativo nunca vai conceber o absoluto, né? Porque tem limites, né? O relativo tem limites. Mas aí ele continua, vou repetir só para a gente pegar o gancho aqui. A mais simples forma de explicar a chamada criação, de dizer que Deus em si mesmo tudo engendra, sustenta e determina, né? Do nada, é muito legal isso, né? Assim, parece óbvio, mas é muito... Mas para uma sociedade materialista não é óbvio, não. Não, nem para as teorias científicas também. Quando a gente começa a ler, eu fui ler um pouquinho de novo da inflacionária. Que é o que eu pretendo comentar aqui um pouquinho. É um negócio muito doido, porque a ciência, quando ela chega num lugar e não sabe, né? Ela fala assim, então... Talvez um dia a gente mas hoje está melhor, Milton. Porque eu fiz física, estou com 72 praticamente, 40 anos atrás. E na época se falava, não existe nada. Hoje, pelo menos, nós não sabemos, porque hoje nós temos duas teorias muito importantes, muito, muito fortes, muito com evidências do surgimento do universo, que é o Big Bang mais a teoria inflacionária, né? Mas hoje há uma certa humildade, vamos dizer assim, Aparente. diz assim, nós não sabemos o que ocorre antes do Big Bang. Porque antes do Big Bang não existe espaço-tempo. Se não existe espaço-tempo, foge à nossa compreensão. Você, ouvinte, consegue entender ou perceber ou consegue se situar num lugar que não tem nem tempo nem espaço? Não dá. Hoje ainda está melhor isso que você vê alguns físicos... falando isso, a gente não sabe o que tem antes, né? Mas eu deveria falar isso depois da frase que você falou. Não, eu sei, mas então, deixa eu continuar. Entendi, é que eu que atropelei, desculpa, eu que acabei atropelando. Então ele coloca assim, do nada jamais poderá sair coisa alguma. É Deus manifesto que se revela como a dita criação. Então isso também a gente sempre tem procurado enfatizar. Deus se manifesta através das leis regentes fundamentais do espírito e da matéria. Ninguém vai ver Deus. Ninguém viu, nunca ninguém verá Deus, né? Tudo que é o que a gente vai ver mais para frente. Que vai mais para frente. E ele coloca isso de forma clara. Quem procura Deus através do saber e da virtude, esse anda certo e presto atingirá o grau crístico. Os ignorantes ficam comprando simulacros e dobrando os joelhos diante de homens apalhaçados, de fantoches que se acreditam ministros de Deus, por isso mesmo que não confiam no saber e na virtude e vivem inventando idolatrias para vender aos menos avisados. O Oswaldo gostava de falar esse exemplo, né? Se alguém compra, se alguém vende é porque alguém compra, porque senão não compraria. Então, essa dependência, ou a nossa independência em relação a esses formatos pré-definidos, ou esses preconceitos, ou esses dogmas, dependem só da gente, depende de cada um. Só tem quem diga alguma coisa assim, certa ou errada, porque tem quem aceite que ele diga e compra isso, e aceita isso. E muitas vezes não vai checar, né? Isso que eu ia falar, abdicando do direito de checar, de pensar.
Queria falar duas coisinhas. Nós temos bastante informações, tá? Muitas informações. Então, Verdade. para os nossos seguidores, no portal www.conhecerparatransformar.com.br tem várias palestras sintetizando livros que o Milton fez, que a gente já fez, que algumas pessoas fizeram. E tem também muitos livros para download gratuito. Então, vai ajudar a gente, como todo, né? Nós aqui, vocês e nós, a entendermos. No portal tem os grandes iniciados? Pra baixar? Ainda não, né? não. Ainda não, mas vai ter, talvez. Vai ter, e o que eu ia complementar é que os livros estão em formato para leitura e estão nos audiobooks também. Nos audiobooks também. Facilita E os tudo. grandes iniciados a gente vai lançar os Nós dois estamos audiobooks. terminando o primeiro bloco, então vale a pena lembrar que você pode pedir o Evangelho Eterno, receber gratuitamente, o Jorge já vai dar o WhatsApp, e nessa semana você pode pedir a Bíblia dos Espíritas, que é esse livro aqui, uma outra capa, tá? Esse Nova. aqui também é antiguinho, A tá? capa nova. É bem antiguinho, e você recebe aí no aconchego do seu lar. Basta gente continua logo basta- depois do intervalo. Oi? Basta mandar para nós um basta WhatsApp mandar. com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é Cordiária 11, né? 99608-4846.